Diário Mais está de volta e agora na nossa cozinha, a hora que todo mundo gosta, né? É impressionante o povo de casa quando vê esse cenário da cozinha, já faz até assim com a mãozinha que me contaram, tá? Eu esqueci o nome dela, uma senhora que eu encontrei no supermercado. Ai, adoro aquela cozinha. Aí ela fez assim, eu achei graça. Falei, ah, que bonitinho, né? Mas o pessoal gosta bastante. E aqui comigo, então, hoje, o nutricionista Breno Peloja. Seja bem-vindo agora desse lado, né? Agora do lado de cá, né? Agora mão na massa. Mão na massa, com certeza. Sem glúten, sem lactose. Muito legal. E aí, vamos recapitular aqui para o pessoal, de repente, que não viu outra entrevista, enfim. Você se especializou, então, nessa alimentação sem glúten, sem lactose, por você ser portador da doença celíaca, né? Correto. E aí, só dá uma pincelada de novo, o pessoal de casa entender. Então, hoje em dia, a alimentação sem glúten, sem lactose está muito na mídia, né? Só que por trás dessa mídia tem alguns percalços que não são mostrados. Muitos pacientes, muitas pessoas adquirem a doença celíaca ou a intolerância à lactose. A doença celíaca ela pode estar presente desde a infância até na fase adulta, a intolerância à lactose do mesmo jeito. Só que chega muita informação para a gente do que é doença celíaca, o que é o glúten, o que faz mal, o que realmente não faz mal. Então eu sou nutricionista e resolvi dar uma pincelada, dar uma atenção maior para essa parte, para poder mostrar para as pessoas justamente que não é um bicho de 7 cabeças, que todo mundo pode se alimentar bem, até mesmo quem não tem a doença, para poder ter uma alimentação saudável, sem glúten e sem lactose. É porque é muito comum também, a gente costuma ouvir em comentários assim, né? Ah, pô, fulano é celíaco, pô, tadinho, não pode comer nada. Não é nada disso, Não né? é Pode nada comer disso. muito bem, por sinal. Eu sempre brinco com os pacientes que são celíacos ou intolerantes à lactose, é que há uma transformação na sua alimentação, as pessoas te veem como coitado, mas se você fizer uma dieta adequada, fizer um acompanhamento com nutricionista, com médicos especializados, você tem uma qualidade de vida formidável. Às vezes, muito melhor do que as pessoas tem, né? que te chamam de coitado, enfim. É muito interessante isso. Agora, aproveitando aqui, me bateu uma questão, vou aproveitar, né? É verdade, dizem que a mulher, depois dos 30, é mais propensa a ter intolerância à lactose? Então, o que acontece? Com a grande exposição à lactose, com a exposição a determinados fatores de risco que levam à intolerância à lactose, pode ser que a mulher venha a ter uma probabilidade maior de adquirir uma intolerância. Não necessariamente só a lactose. Pode vir em forma de algum condimento, de alguma outra substância, de algum outro nutriente. Ah, tá. Então não é só a lactose. Não só a pode lactose. ser mais Tem que ter um alguma coisa. cuidado com todos os aspectos. Bacana. É bom. Na verdade, você já falou isso aqui da outra vez. Eu nem sei se a gente estava gravando ou se a gente não estava gravando. Se foi na nossa conversa em off. Na verdade, a gente não precisa de leite, né? Com certeza. Existem alguns estudos e existem profissionais que defendem a lactose para pessoas adultas, para crianças, e existem os profissionais que não defendem. É uma eterna discussão, mas eu acredito que nós, seres humanos, depois de adultos, não dependemos da lactose. Então, mas há estudos comprovando, há estudos que também comprovam que é benéfico, então a gente ainda está chegando no meio termo, né? Para poder afirmar com clareza que é benéfico ou não benéfico para a saúde da população de um modo geral. E a grande questão, Nina, é porque o leite deixou há muito tempo de ser aquele leite derivado, extraído da vaca, aquele leite puro. Então, o grande problema são os aditivos, os conservantes que são adicionados ao leite chamado de UHT, que chega na mesa da população brasileira. Então, são outros fatores que também, às vezes, podem dar uma fama de vilão ao leite, né? Gente, vai ficando complicado aí.
principalmente assim com leite, porque não é muito comum você ter o leite direto da vaca, só quem mora mesmo na zona rural, né? Quem mora aqui na roça até consegue, mas a gente aqui na cidade não consegue ter esse leite, Não, né? é muito... Você depende do de caixinha mesmo. Depende não do tem leite jeito. UHT mesmo, até por, às vezes, a população pela condição financeira e tudo mais, né? Ainda tem essa questão Tem essa também. questão de acessibilidade, né? Mas dá pra gente substituir, por exemplo, em algumas receitas, o leite a gente pode substituir pelo leite de coco? A gente pode substituir pelo leite de coco, a gente pode utilizar suco de laranja, que é um famoso aliado na alimentação sem glúten, sem lactose. Às vezes água é o suficiente para fazer essa substituição sem problema algum. E eu tenho uma receita de um bolo, já fiz aqui no programa uma vez, uma receita de um bolo de chocolate feito com água, não leva leite nenhum e fica maravilhoso. Gilberto adora o bolo. Quando eu digo que eu faço, ó, faz tempo que você não come? Vou trazer pra você semana que vem, então. Tá, vou fazer esse final de semana e guardo um pedaço pra você. Mas ele não leva leite e ele fica tão bom quanto o bolo que leva leite. Tranquilamente. Então, assim, eu não preciso de leite. Com certeza. Tá resolvido, né? E aí, hoje você trouxe aqui uma ideia de uma alimentação para quem não tá comendo glúten, ou porque não pode mesmo, ou porque não quer comer, para não estufar o abdômen, principalmente as mulheres aí, né? A gente tem que estar sequinha aí pro verão, né? Com certeza. Essa receita não é uma receita que eu criei, eu estou reproduzindo essa receita, mas ela é um famoso aliado para quem justamente quer fazer essa substituição, como você acabou de falar. Então, é uma receita, alguns dizem que é chamado de crepioca, outros dizem que é crepe, outros dizem que é panqueca. Eu tive conhecimento através como panqueca. Então, ela usa um carboidrato, que é o polvilho azedo, que é extraído da mandioca e passa por um processo de fermentação, ovo e o requeijão sem lactose para a população específica. Quem puder consumir o requeijão comum e quiser, pode. O sabor é o mesmo das preparações com lactose e sem lactose. E o recheio, aí vai da criatividade de cada um. Cada um faz o seu recheio, né? Procurando o mais saudável possível, claro. Né? E aí, no caso, o seu recheio, você escolheu de quê? Hoje a gente vai fazer um recheio simples, que todo mundo tem acesso, o famoso franguinho desfiado, uma fonte de proteína muito acessível a toda a população, que tem suas propriedades nutricionais conservadas. Bacana. Então, ó, nutricionista, mão na massa aqui. Então, vamos lá para a receita. A gente vai passar essa receita, então. Então, panqueca. A panqueca primeiro. Panqueca, tá. Panqueca, primeiramente. A panqueca, a gente vai estar utilizando 4 colheres de sopa. Aquela colher caseira de casa, medida comum, de sopa de polvilho azedo. Tá. Só, Nina, esse polvilho é bom, quem puder, passar ele no liquidificador antes de fazer a massa, justamente para não dar aquelas famosas bolinhas ou empelotar. O pessoal fala que a massa desanda e tudo mais. Ele aqui tá prensadinho no potinho, mas a gente vai utilizar 4 colheres de sopa de polvilho azedo, 2 ovos. A gente vai estar utilizando 2 ovos. Ovos comuns, pode ser ovos brancos, ovos vermelhos, ovos caipiras. Se puder ser orgânico, melhor, né? Se puder ser o orgânico. Melhor, Esse aqui é orgânico, esse aqui é de uma produção artesanal e tudo mais que eu conheço. Pode falar o nome, não tem problema não. Não, essa produção é da minha casa. Da sua casa? minha melhor ainda, gente. Quem me dera poder ter uma casa para fazer isso. Bacana. Meu pai tem um pomar lá com alguns pés de frutas e num determinado espaço tem umas galinhas e que a gente ali trata só com matéria orgânica e tudo mais, alimentação bem tranquila. Então esse ovo é 100%, esse está garantido. Ai, bacana, gostei. Aí aqui a gente utiliza o requeijão sem lactose, 4 colheres de requeijão sem lactose. Esse requeijão vocês podem ver que na textura não difere nada do requeijão com lactose. Muita gente fica com medo, né, Nina? Sem lactose não vai ter sabor, sem glúten é horrível e tudo mais. E a gente pode... Aí a massa consiste nessas questões, nesses ingredientes.
Aí vamos para o recheio. O recheio hoje a gente escolheu uma fonte de proteína simples, que é o frango, frango desfiado, com tomates secos e orégano para dar aquele saborzinho especial. Que é um tempero bacana Que é um também, tempero né? bacana, que ajuda muito no sistema imunitário, ajuda... tem fatores anticancerígenos, então a gente deve utilizar o próprio tomate seco, que é rico em licopeno, né, que é um poderosíssimo anticancerígeno, e a gente pode utilizar o orégano também, e aí vai da variação de cada caso, do que tem no dia, do que a pessoa está a fim de fazer como recheio, porque essa massa de panqueca ela pode ser utilizada tanto com doce quanto com salgado. Só que a gente tem que ter o cuidado no doce, porque às vezes a gente utiliza um chocolate, a gente pode utilizar algum creme de avelã, que a maioria da população gosta, e pode não ficar tão nutritivo, tão saudável, né, Nina? Ai, agora você me matou. Você tá falando da Nutella? Com certeza. Ai, gente, acabou comigo. Ai, corte do meu coração. Porque a Nutella, quando a gente olha os ingredientes, quando você lê, tudo bem, rola um açúcar ali. Mas tem o cacau, tem o avelã. Então, esses são componentes formidáveis. O cacau é um componente formidável para a gente utilizar como fonte nutritiva. A avelã também. A avelã ajuda muito as mulheres na questão de ansiedade, TPM. É poderosíssima. Mas quando combinada com a quantidade de açúcar do creme de avelã e dos outros aditivos, a gente perde um pouco dessa qualidade nutricional. Eu esqueci agora o que está escrito depois. Eu sei que tem avelã e tem cacau, e o resto a gente, né, passa assim o olho batido. A gente esquece. Esqueci mesmo. Então não é legal. Não é legal. Tá. E para acompanhar essa panqueca, nós vamos fazer um molhozinho muito simples. Esse molho eu gosto sempre de passar para os meus pacientes ou para as mães, no caso quando criança não gosta de molho de tomate, não gosta de beterraba, não gosta de cenoura. Esse junta todos esses três componentes. É um molho simples, super conhecido. Você acessar qualquer site de mídia na internet, você consegue ter acesso a esse molho, para justamente estimular as crianças a consumirem mais vegetais, mais fontes nutritivas na sua alimentação, por vez que seja escondido. A gente tem que dar o primeiro passo. Então esse molho é um molho básico de tomate, sem ser o molho de saquinho que a gente sempre conversa, sem aditivos de corante. É um molho muito simples. Nós vamos utilizar 4 tomates, uma beterraba e uma cenoura. Ai, que delícia. E tempero comum, alho, cebola. E lembrando, gente, em nenhuma dessas preparações, tanto o molho quanto a panqueca, a gente está adicionando sal. Nós não precisamos... Ah, mas o sal é o que dá sabor. Não precisa, gente. O que dá sabor é tempero. Então a gente vai trabalhando isso aos pouquinhos, pra gente acostumar o nosso também. Paladar. Porque ele fica com uma memória. Claro que as primeiras preparações a gente vai sentir falta, mas daqui a pouco o organismo vai se acostumando. Então a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá, Nina? Bacana. Então, ó, vou pedir licença aqui pro Breno, a gente precisa ir pro intervalinho comercial, mas assim, coisa rapidinha, e a gente volta aqui com essa mão na massa, essa panqueca aqui com tanta coisa boa, gostosa e nutritiva também, tá? Tô voltando, não sai daí, é rapidinho.